Boas! Estamos começando mais um Expresso Jurídico, aquele podcast que tem a pretensão de trazer esse maravilhoso mundo do direito para as pessoas, empresários, né? Sociedade em geral, que todos têm cada vez mais essas relações são tão complicadas, tão difíceis, e a gente tenta aqui trazer amigos para bater papo, conversar, que temos certeza algumas questões ou dúvidas de todo mundo. E hoje, para minha alegria, e acho que pela primeira vez a gente faz isso, eu estou recebendo novamente aqui o Dr. Breno Carnevale, ex-secretário de Ordem Pública aqui da cidade do Rio de Janeiro, que fez um belíssimo trabalho, e todo mundo que é aqui do Rio de Janeiro acompanha o trabalho dele, e agora está num processo de um desafio monstruoso, né? Que é criar a Guarda Municipal, a elite da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Primeiro, eu quero te agradecer a presença, que eu sei que seu dia é corrido, tumultuado, né, cansativo, e ter um tempinho para vir aqui nos brindar com a sua inteligência e competência. Álvaro, obrigado pela honra de me permitir, como você falou, ser o primeiro a retornar. Então, para mim é motivo de prazer e orgulho, porque já nos falamos sobre isso antes, né? O Expresso Jurídico é um canal, né, de comunicação muito produtivo, porque consegue conciliar, né, o auxílio com relação ao conhecimento, mas também trazer pessoas que tem essa leveza, né, de conversar. Uhum. E conversar com você é sempre bom, a gente aprende muito sobre direito, sobre história, sobre política. E, de fato, eu estou num desafio novo, né, que é na direção da Guarda Municipal, na divisão de elite da Guarda Municipal, que a gente chama de Força Municipal, depois de ter ficado 4 anos e 8 meses na Secretaria de Ordem Pública aqui na Prefeitura do Rio. E é uma fase bem entusiasmante, né, porque é a implementação, a gente está fazendo algo novo, né, uma iniciativa nova, enfim, a gente pode explicar um pouquinho desse processo, mas obrigado pelo convite, eu estou à disposição para a gente conversar. Obrigado. Na verdade, se você me permite, da vez passada eu me lembro que isso teve uma ressonância muito grande. O Breno começou com a equipe dele, por óbvio que eu digo que ninguém faz nada sozinho, né? A gente só coordena, e a capacidade é exatamente apurar as boas ideias. E vamos ser justos aqui, sem nenhuma politicagem, graças ao prefeito Eduardo Paz, que também pegou, bancou e vamos embora, estamos dentro. Dessas operações que vocês começaram a fazer, porque o Rio de Janeiro hoje, na minha opinião, o tráfico, né, e essas milícias, hoje eu acho que é a grande questão do Rio de Janeiro, e você, a sua equipe, corajosamente começaram a fazer, desmontar essas casas, derrubar prédios e coisas nesse sentido, que até eu, no princípio, ficava meio assim, o que é isso? É dar visibilidade, né? É trazer... E um dia você diz aqui no Expresso Jurídico que vocês tiraram quase 1 bilhão ou algo assim, que me valha do pessoal do tráfico, das milícias, né? O que é isso em termos de realização ou de eficiência? Olha, Álvaro, eu tenho muita consciência da complexidade que é o tema de ordenamento público e, consequentemente, de segurança pública, né, no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, onde a gente está também. E uma das grandes questões no Rio é a territorialidade do crime organizado, das facções criminosas, né? O quanto eles, enquanto pretensos substitutos do poder constituído, buscam auferir ganhos financeiros, subjugando muitas pessoas a essa economia paralela, a essa extorsão, a essa exploração. E um desses ramos de negócio é justamente o mercado imobiliário ilegal. Então, o que essa turma do crime organizado faz? Grilagem de terras, loteamentos irregulares de terras. Então, além do dano ambiental, além do dano ao ordenamento urbano, além do dano do descumprimento da legislação urbanística, colocam a vida de um monte de gente em risco, porque saem construindo sem nenhum tipo de segurança técnica de engenharia e fazem uma exploração financeira dessas pessoas e ampliam o mercado consumidor desses mercados que sustentam o crime organizado, como gás,
sinal de internet, sinal de televisão, taxa para se locomover, taxa para acessar determinadas localidades. Então nós, como política pública, né, desenvolvemos essas ações que duraram, né, ainda duram, a prefeitura continua fazendo, mas especificamente com relação ao trabalho que eu desenvolvi com a minha equipe, né, sob coordenação inequívoca do prefeito Eduardo Paes, nós fizemos mais de 5.500 demolições e esse prejuízo, né, calculado, né, por engenheiros foi de mais de R$1 bilhão para esses criminosos, né, em parcerias com o Ministério Público que a gente desenvolveu. Então isso, de fato, é claro, né, como eu falei aqui no começo, é um problema muito mais complexo. Claro. Não é somente através dessas operações que o problema vai ser resolvido, mas isso denota uma continuidade e uma política pública de Estado, né, e não apenas de governo, que a gente precisa manter para sufocar e asfixiar financeiramente o crime organizado. Pois é, e quando você bota, né, que fez esse baque econômico, eu imagino, eu não sei calcular o que é esse baque econômico para essas organizações criminosas, etc, etc. Mas, obviamente, é um número expressivo, imagino eu, que mexe com eles. Mas essa questão da territorialidade que você diz, eu fico imaginando como é que vocês conseguem entrar para desocupar esses territórios, né, para repor a ordem ali dentro, o respeito pelo Estado, né, Estado como ente público, né, e também proteger a população local, né? Isso me parece que é um caso de estratégia, como você diz, não é um caso nem da prefeitura, e eu estou fazendo essa pergunta exatamente para chegar à Guarda Municipal, né? Quer dizer, tem que ser operação conjunta Polícia Federal, imagino eu, estadual, né? Para se conseguir. E a criação da Guarda, ela vem suprir isso de que forma? Desse batalhão de elite da Guarda? A gente tem hoje, na Prefeitura, a Secretaria de Ordem Pública, né, que eu tive a oportunidade, né, de chefiar durante 4 anos e 8 meses. E essas operações de demolição, elas têm um componente muito importante que é a integração. Né? A integração com outros órgãos municipais, como a Conlurb, como a Assistência Social, como a Secretaria de Habitação, mas também com órgãos de fora da Prefeitura, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, justamente porque uma operação de demolição, e aqui é importante que se esclareça, essas operações elas tinham como alvo construções ilegais que eram objeto de especulação imobiliária, né? A maioria delas desocupadas. Era justamente uma forma, né, de expansão da territorialidade do crime organizado que conseguia conciliar o ganho financeiro também. Então, se por um lado a gente conseguia fazer cumprir a lei urbanística, por outro, e principalmente a gente conseguia preservar a vida das pessoas, né? E ainda impactar na segurança pública, tornando esse mercado imobiliário ilegal muito mais caro, né? Muito mais desinteressante para as facções criminosas. E a Guarda Municipal, ela tem uma função, né, de proteção do patrimônio público municipal, de proteção dos equipamentos públicos municipais, mas hoje nós temos, né, na própria formatação jurídica e na própria interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre as atribuições das guardas municipais, tem uma decisão, né, recente definindo que é papel da Guarda Municipal realizar também uma função de policiamento ostensivo e preventivo. Então, a Guarda Municipal ela não se propõe a fazer retomada de territórios, de fazer operações táticas contra a territorialidade do crime organizado. Mas, dentro do aspecto de policiamento, ela pode fazer o policiamento ostensivo e preventivo, e é para essa função que foi criada na Prefeitura do Rio a Divisão de Elite da Guarda Municipal, que é a Força Municipal, para focar nesse patrulhamento, policiamento ostensivo e preventivo para coibir furtos e roubos. Que furtos e roubos hoje são crimes patrimoniais que afetam, né, grande parte da população, especialmente no Rio de Janeiro, e que trazem, né, uma sensação de insegurança muito grande, que é a pessoa que vai para a escola, que vai para o trabalho, que vai para o lazer, que vai para a área turística. Todas essas pessoas, né, inevitavelmente, se não aconteceu com elas, elas conhecem alguém que teve um aparelho de telefone celular furtado ou roubado. Então é para esse problema que o nosso policiamento ostensivo pela Força Municipal vai estar voltado e orientado a resolver. E
quer dizer, os embates, ou estou falando como esse caso recente aqui do Rio, obviamente não seriam da competência da municipalidade, mas eu me lembro, uns 2 anos atrás, 3 anos, que fizeram a GLO, entraram, não sei o quê, e você, como delegado de polícia, né, a minha dúvida era, até onde eu sei, né, quando o Exército, Marinha e Aeronáutica vieram e fizeram as ocupações, na verdade, quem foi para dentro das comunidades, quem estava na ponta, ao final e cabo, era exatamente Polícia Civil e Militar. Sim, verdade. Né? Então, na minha concepção, se eu estiver errado, a Guarda Municipal estaria dentro desse espectro, né? de também dar esse apoio, ou estamos fora disso? Na verdade, o que a gente tem hoje, né, em termos de atribuição da Guarda Municipal, só para a gente ter uma noção, né, da capilaridade e da importância que a Guarda Municipal tem para a cidade, a Guarda Municipal tem vários grupamentos que já atendem ao carioca do ponto de vista de ordenamento e também de segurança pública. Então, nós temos a Ronda Escolar, né, que é um programa que faz o patrulhamento preventivo em escolas municipais. Nós temos a Ronda Maria da Penha, que foi criada, inclusive, né, em 2021, nesse terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes, com foco, que é uma parceria com o Tribunal de Justiça. Então, a Ronda Maria da Penha faz o monitoramento do cumprimento das medidas protetivas, né, assessorando, acolhendo mulheres vítimas de violência. Nós temos vários grupamentos de apoio à praia, de apoio ao turismo, de trânsito da cidade. Então, a Guarda Municipal ela tem uma função muito importante no dia a dia da cidade, na organização da cidade. Nos grandes eventos que nós recebemos, a gente tem aqui Maracanã, Newton Santos, São Januário, e Carnaval, shows que o Eduardo Paes promove agora, né? O Rio, Todo Mundo no Rio, Todo né? Mundo Que é no Rio. novo evento no primeiro final de semana de maio. Exatamente. Então, assim, a Operação Verão, que é uma operação historicamente bem sucedida, de muita integração entre prefeitura e Estado. Então, é importante deixar claro, a Força Municipal ela não tem o papel, nem se pretende a substituir as polícias. Né? É um trabalho que será complementar às polícias e evidente, né? Na medida em que a prefeitura, através da divisão de elite, com base nessa decisão do STF, com base na Câmara de Vereadores que autorizou o armamento dessa parcela da Guarda, nessa medida nós conseguiremos implementar o efetivo para coibir furtos e roubos, a gente, consequentemente, estará auxiliando, né, as forças policiais com relação a esses furtos e roubos e, de certa forma, permitindo que um efetivo que se estivesse preso naquela finalidade possa se liberar para resolver problemas outros que sejam, né, mais complexos e mais graves e, por sua natureza, né, uma atribuição específica da polícia. Eu não sei se é impressão minha, mas dentro disso que a gente está conversando, e salvo, te peço, para mim essa Guarda Municipal veio numa hora, até porque tinha aquela questão que o senhor está falando, né, de ser armada, se pode andar armada, não tem, e eu não vejo um movimento em nenhuma cidade brasileira com essa preocupação, pelo menos com essa efetivação de tentar solucionar o problema, como está sendo feito aqui no Rio de Janeiro. Imagino para você, como policial de carreira, isso deve ser de uma realização profissional de pegar e fazer esse projeto, né, e fazer isso dar certo, como já provou com a sua competência, quer como delegado, quer como secretário de ordem pública aqui. Agora, essa questão do armamento da polícia, né, da Guarda Municipal, isso exemplifica para todo o país. Concordo, o sucesso da Guarda do Rio, isso vai ser um bastião, uma referência para todo mundo. Né? Essa responsabilidade ou essa estratégia é uma coisa que você consegue, né, perceber dessa dimensão que, para mim, se criou um alento. Pelo menos na população carioca. Né? Você fala, uau! Entendi. Né? A competência de administração, etc. Quando você fala, ai, que bom. Porque a população não quer saber se é esfera federal, municipal, estadual, ele quer saber, como o senhor diz, que está andando na rua e está sendo assaltado. Aí falar, não, que bom que a municipalidade também está olhando para isso, temos certeza que esse problema vai ser resolvido. Né? A chance disso dar certo, que eu digo, esse projeto maior,
ela está muito, imagino eu, que ela está muito bem balanceada e esse pode ser um grande trunfo, que eu digo, para a segurança do país como um todo, o Rio de Janeiro ser exemplificado por isso? Olha, eu primeiro como delegado de polícia de carreira, né, eu fico muito feliz e grato pela oportunidade de estar construindo, né, um grupamento desde o seu início, né? E é claro, né, sempre com esse contexto jurídico, né, que nos autorizou a tomar essa medida. E o armamento da Guarda Municipal é uma realidade, né, em várias cidades, mas eu gosto de destacar, com relação ao Rio de Janeiro, que nós estamos tendo uma preocupação muito grande com a capacitação desses agentes, com o treinamento desses agentes e com o equipamento desses agentes. Então, a gente tem, para compor essa divisão de elite da Guarda Municipal, a Força Municipal, nós estamos fazendo processos seletivos internos na Guarda Municipal. Então, os agentes já são guardas municipais, já têm uma experiência de cidade, já têm uma experiência de patrulhamento, de desenvolver trabalhos perante a população, em prol da população carioca. E esses agentes passam por treinamentos físicos, psicológicos, exames toxicológicos. Então, uma série de provas que esses agentes precisam fazer antes de entrarem no curso de formação, que também é uma fase desse processo seletivo. Então, a nossa expectativa é que a gente tenha, já no primeiro trimestre de 2026, nas ruas, né, 600 agentes bem selecionados, né, criteriosamente selecionados, bem treinados. Nós temos um treinamento que está sendo feito pela Polícia Rodoviária Federal, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, com instituições parceiras que também participam desse processo. Então é muito importante que esses agentes, uma vez bem selecionados, sendo bem treinados, estejam bem equipados com uso de câmera corporal, com aparelhos, né, modernos de registro de ocorrências, de produção de relatórios de informação com inteligência, e sejam bem monitorados e bem integrados. Então, esses guardas estarão integrados aos demais serviços de segurança que oferecem à população e bem monitorados, né, com corregedoria autônoma, ouvidoria autônoma, justamente para prevenir desvio de conduta e fazer com que prestem um bom serviço para a população. Eu me lembrei, deixa eu ver se eu, aqui na minha colinha aqui. Por favor. Deixa eu ver se eu me lembro que você tocou um negócio aqui, que era a questão da inteligência, estratégia, né? Você tinha que eu me lembro da vez passada, você estava falando isso, como é que você faz o combate eficaz e não sei o quê. Eu, salvo engano, era isso, não era inteligência, estratégia, armamento, sim, treinamento, são eu não os me lembro. pilares, né, que a gente tem de atuação, porque o que a gente tem como premissa é que a arma de fogo é um instrumento, né, que foi autorizado pela Câmara dos Vereadores, que a Guarda Municipal possa, no seu trabalho na cidade, utilizar, mas a gente entende que é uma divisão de elite que vai fazer o uso desse instrumento com uma atribuição muito clara, né? Então, o agente da Força Municipal, ele vai ter uma missão dirigida, ele vai ter uma missão clara, ele só vai sair à rua para cumprir aquela missão naquele espaço, e essa missão vai ser alimentada pela inteligência no sentido de o diagnóstico da mancha criminal de furto e roubo. Esse diagnóstico é que vai definir aonde esses agentes serão alocados, né? E o tipo de missão que eles vão desempenhar. E isso só será possível, né, com uma metodologia de inteligência, né, de estratégia, que vai permitir, inclusive, uma reavaliação contínua sobre a eficiência ou não daquele emprego. E, para isso, vai fazer muita diferença o modelo de gestão da tropa, da divisão de elite, que é uma metodologia Compstat, né, que é uma metodologia que foi criada lá em Nova York, onde eu tive a oportunidade de visitar com o prefeito Eduardo Paes, e nós lá testemunhamos um nível, né, de acompanhamento, de monitoramento e de controle sobre a atividade de patrulhamento muito interessante, porque isso cria uma cultura, né, nos agentes que estão fazendo patrulhamento e nas suas respectivas chefias, de necessidade de prestação de contas o tempo todo. Então, isso faz com que o nível de atuação seja muito próximo
ao de excelência, ou a busca desse padrão de excelência seja algo que esteja na cultura das corporações. Então, e o serviço público, na minha avaliação, ele precisa muito desses incentivos, né, de desempenho. A gente na prefeitura, por exemplo, a gente tem, né, os acordos de resultados que são metas que cada secretaria precisa cumprir e dentro de um planejamento estratégico, ou seja, a gente tem uma bússola, né, dentro da política pública, dentro da nossa secretaria, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente estabelece o como a gente vai chegar nesses objetivos e caso a gente supere a meta que a gente se comprometeu a fazer, existe um acordo assinado entre a secretaria e o gabinete da gestão principal, que é o prefeito, para que haja uma compensação, uma remuneração extra. Então, isso é muito importante do ponto de vista de política pública. Mas similar àquele que tinha da polícia militar? Diferente, porque o que existia, né, naquela época era um sistema de metas com a mesma função, mas que se perdeu. Né, que se perdeu, então não foi feita a manutenção daquele programa que já houve nas esferas, na esfera estadual, nas polícias. Né? Então, é por isso que a gente entende, né, que a metodologia Compstat ela vai permitir ao gestor um nível de monitoramento, de conhecimento sobre o trabalho da nossa força municipal e aos agentes e os respectivos gestores uma capacidade de estar o tempo inteiro se reinventando e se reavaliando, buscando uma excelência na entrega do trabalho. Você comentou a ida para Nova York, né, que foi visitar lá a polícia de Nova York, etc. Eu não sei se o Rio de Janeiro estaria a nível de violência do que era Nova York alguns anos atrás e que, obviamente, eles conseguiram pelo menos a sensação no espaço ou pela imprensa, né, de resolver isso de uma forma muito eficaz, né, com essa competência de estratégia, treinamento, tudo isso que o senhor está falando. Essa experiência de Nova York, ou essa visita a Nova York que o senhor e o prefeito Eduardo Paes fizeram, se aproxima ou engessa muito a ideia aqui no sentido de temos a estrutura que tem nos Estados Unidos. Lógico que não estou falando de dinheiro, essas coisas, estou falando a estrutura do crime que ocupava Nova York é muito próximo da do Rio de Janeiro e essa experiência é muito válida, ou teremos que ter capacidade também de pegar a experiência deles, readequar aqui para podermos ter aquele resultado? Eu acredito que seja muito na linha, né, de aprendizado sobre metodologia. Né? Então, claro que são realidades diferentes. Né? Se a gente olhar hoje para a realidade do Rio de Janeiro, é uma realidade diferente até da Nova York antiga, né? Porque aqui existe essa questão da criminalidade organizada territorializada, né? Que é um fenômeno relativamente recente, né? Na história mundial. Agora, se a gente for olhar para a gestão do trabalho policial, para a gestão estratégica da metodologia, a gente consegue entender que existe uma convergência e uma capacidade, um potencial de funcionar. Porque o que a gente tem hoje, e aí eles viveram esse tipo de problema também naquela época, são crimes patrimoniais, são crimes, né, que colocam o dia a dia da população, né, com uma sensação de insegurança quase que contínua. Então, esse tipo de metodologia permite o gestor público olhar para aquilo que cabe ao patrulhamento policial, mas também para aquilo que cabe a outras agências. Então, a questão das câmeras, a questão da iluminação, a questão do ordenamento urbano, a questão da poda de árvore. É uma visão holística do fenômeno, né, da criminologia, do fenômeno que dá ensejo ao crime no espaço urbano. E o agente policial, o agente que está responsável pelo patrulhamento, tendo condições, primeiro, de prestar contas sobre o seu trabalho, por que o índice de determinado crime na sua respectiva região de atuação aumentou, diminuiu, e ele é instado a todo momento a pensar se aquele resultado foi obtido ou o resultado foi pior por conta de uma falha no seu próprio trabalho,
porque ele é questionado o tempo inteiro com números, então é muito difícil dele conseguir passar, né, uma situação ao largo do conhecimento dos gestores, ou se existem outros fenômenos, né, que precisariam ser chamados à mesa, como, por exemplo, questões urbanísticas que favoreceriam o crime. Eu acho que isso é muito interessante que o senhor está falando, porque bota assim, quer dizer, a eficiência de quem efetivamente está nas ruas, está à frente, deixa de ser uma coisa utópica, né? Não, ele vai ter que mostrar a eficiência, ele tem que comprovar a eficiência. E, a partir disso, obviamente, a melhoria, etc. E eu fico, o senhor estava aqui falando, eu estava imaginando, sim, a gente está falando, até porque é a competência da prefeitura, né, que é essa coisa mais direto com o cidadão, né, de separar esse joio do trigo, ainda mais Zona Oeste, etc. Eu imagino que seja uma confusão. E quando você fala que dessa competência de todos os envolvidos, eu fico imaginando, o senhor tira 1 bilhão da mão do tráfico aqui, né, cria um prejuízo para eles, qualquer coisa assim. A minha sensação é que ponta disso está lá na Zona Oeste. Mas muito disso está aqui na Zona Sul. São os caras que efetivamente estão no comando, que já vieram, que estão aqui. E aí imagino, e não estou querendo entrar aqui, pelo amor de Deus, na lei, né, que está no Congresso Nacional, blá, blá, mas COAF, Receita Federal, Banco Central, Sistema Financeiro, o senhor entende que isso tudo marcha até para uma necessidade, marcha para um senso comum, né? Ou isso vai ter sempre uma ponta solta, como uma expressão que o senhor usou aqui, que é muito difícil de fechar, até porque você não tem muito como regular o ente privado, por mais que se queira criar e fazer. Eu não boto isso como enxuga-gelo, não, mas é um trabalho exaustivo. O senhor entende que a gente, em termos de Brasil, já tem essa consciência, essa maturidade, porque a sensação que eu tenho é que o Brasil, de repente, em 10, 15, 20 anos, entrou na rota do tráfico internacional aqui e quase que nos surpreendeu. Não sei se é essa a verdade, né, ou a visão correta. A minha visão policial e até indo mais além, né, a visão de segurança pública como um todo, é de que esse trabalho precisa ser integrado, né? Integrado em todos os níveis da federação, mas também integrado do ponto de vista de funções. Uhum. Então, como você bem falou, a gente tem aqui órgãos de regulação de mercados, né, que precisam olhar para a realidade que eles se propõem a regular com essa visão do impacto que eles podem oferecer para a segurança pública. Então, quando a gente está falando, né, de várias atividades que acabam sendo cooptadas pelo crime organizado, pelas facilidades que eles acabam encontrando, seja pela ausência de regulação, seja pela brecha que a regulação vigente autoriza, é evidente que se esses órgãos não entrarem de uma forma muito madura, institucional e corajosa na luta contra essa lavagem de dinheiro e essa manipulação financeira pelo crime organizado, dificilmente essa estratégia vai ser bem sucedida de uma forma completa, né? Vai haver um desfalque ali que vai ser substancial. Então, essa interlocução ela é fundamental e ela precisa ter espelhamento na legislação, né? Porque a gente, né, tem uma máxima no nosso ordenamento jurídico que o Estado, o poder público, ele só pode fazer o que a lei autoriza. Então, é necessário que o país olhe para a segurança pública como um assunto suprapartidário, como um assunto de Estado lato sensu, né, e não de governo apenas, e supere visões de mundo ideológicas e que às vezes se aprisionam nas próprias ideias, tanto de um lado quanto de outro, e acabam interditando uma construção sólida, madura, que permita que a nossa república não se torne uma república escrava de crime organizado. Porque eu fico imaginando isso, né? Nós viemos para uma coisa tão internacional que eu acho que estamos falando de Brasil, né? Quer dizer, sozinho não consegue. Isso tem que ter
É quase que as questões de meio ambiente, né? Sim. Tem que todo mundo estar pensando igual e junto para resolver, porque senão tem sempre alguém se aproveitando desse dinheiro para ganhar dinheiro, para fazer o dinheiro rodar e etc, etc. E aí eu acho que a gente fica nesse... Mas eu estou vendo aqui que o nosso tempo aqui, e o Felipe vai, se ele tivesse aqui, ele já estava. Pede o intervalo e pede para comentar, para participar, dar sugestões para que a gente possa melhorar. Podemos voltar em 2 minutos. Voltamos nós com o Expresso Jurídico. Para quem está nos acompanhando até agora já viu o quão interessante está com o doutor Breno Carnevale, eu diria o chefe da Força Especial da Guarda Municipal, é esse o título atual? Diretor-geral da Força Municipal. Diretor-geral da Força Municipal. Da Força Municipal e, obviamente, é um dos temas mais polêmicos em qualquer lugar, em especial no Rio de Janeiro, e com muito orgulho que temos o Breno aqui. O Breno, essa sua experiência de delegado, você foi delegado, e para quem não sabe, o Breno foi o delegado mais novo concursado até hoje, né? Eu entrei na polícia com 22 anos, como delegado aqui no Rio. Ou seja, acabou de se formar de Direito e veio para a polícia. Foi quase que... Eu passei na prova no meu último ano de faculdade, consegui convergir, né, o final da minha faculdade com um concurso aberto aqui no Rio. Já era um sonho, né, de me tornar policial. E aí, desde 2012, estou nessa função. Porque isso para mim é muito interessante, né? O Breno, para mim, representa esse jovem, né, essa nova mentalidade da polícia, que eu não sei se violência seria a palavra certa, mas que pensa em estratégia, em tecnologia, né? É uma outra visão de se exercer esse ofício, né? E aí eu te pergunto o seguinte: você que passou homicídio da Baixada, que eu imagino que deva ser uma loucura, né, e tantas outras delegacias, essa experiência certamente lhe foi fundamental, tanto na Secretaria de Ordem Pública aqui, como agora na Guarda, né? E a sensação que eu tenho é que o seu conhecimento, esses anos no comando aqui das Forças de Segurança da Prefeitura, lhe carrearam uma experiência. Eu vejo pela forma como você coloca os temas, a forma como você se posiciona, da forma lúcida, clara, técnica. Isso para mim, é visível, né? Isso é fruto desse trabalho contínuo que a gente conhece, sabe que você trabalha 24 horas de manhã, de tarde, de noite, não para. Eu queria saber dessa experiência quase que pessoal sua, o que é para um policial jovem, né, com ideias jovens, estar nesse fronte, aprendendo com a vida isso tudo. Primeiro, obrigado não é elogio, pelas palavras, né? Não, mas eu realidade. Fico feliz porque é claro que, como delegado de polícia, especialmente com passagens pela divisão de homicídios, tanto aqui na capital, né, quanto na Baixada Fluminense, o aprendizado é muito grande e muito intenso, né? Uma investigação de homicídios, ela é uma investigação muito complexa, envolve muitos fatores, e o fato de eu ter passado pela DH, né, capital e Baixada, também me trouxeram um conhecimento, me permitiram um conhecimento sobre a cidade, sobre o estado, em termos territoriais, em termos de características, e o entendimento sobre, né, às vezes até a mentalidade do criminoso, o tipo do criminoso, o comportamento do criminoso, e talvez ampliando esse conceito, né, daquele que está às margens da lei. Então, isso também me trouxe uma bagagem muito importante no momento de ser o secretário de Ordem Pública, até para me permitir, ao longo desse processo, diferenciar o que na cidade do Rio de Janeiro é uma desordem com impacto na vida da cidade organizacional
E o que é um comportamento de desordem com impacto para o crime. Então, quando a gente fala da demolição, por exemplo, né, e a gente insiste aqui nesse número, nessa cifra que a gente conseguiu desmantelar no crime organizado, a gente está falando de R$1 bilhão de prejuízo para o tráfico e para a milícia só no mercado imobiliário ilegal, e esses são dinheiros, são valores, são volumes financeiros que certamente retroalimentariam essa lógica criminosa de expansão territorial, com fuzil, com pistola, com armas, com novas ocupações. Né? Então, quando a gente torna esse mercado mais caro, desinteressante e desincentivado, né, para o criminoso seguir, a gente está tendo um ganho estratégico, um ganho estruturante nesse combate ao crime organizado. Então, essa lógica, né, como delegado de polícia e de ordenamento urbano com impacto na segurança pública, né, isso me trouxeram numa posição, né, de ter tido uma oportunidade muito rica para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Sem contar, obviamente, aqui eu falo isso com muita tranquilidade, a experiência de também ter como gestor principal o prefeito Eduardo Paes também... Que também é um ato de coragem aqui, não estamos fazendo campanha, mas concorda? E o fato de ter... assumir essa briga, matar no peito e falar eu vou resolver aqui dentro é de uma coragem estúpida. Eu penso assim, o aprendizado, né, que eu pude ter, tanto na polícia quanto na prefeitura, é muito importante que eu tenha consciência disso, porque são aprendizados, né, que me servem para continuar, né, aprendendo mais, com muita humildade, mas também servindo mais, né? Eu acho que tem essa coisa do delegado, né? E que eu estava forçando nisso assim, do delegado, pesado a pouca idade, mais experiente, com esse olhar diferente. Eu acho que é uma nova visão, né? Um novo enfoque. Qual é o problema? Nós temos um problema de crime, etc., ali temos. Mas a gente também tem um problema social ali, que também tem que ser preservado, que também tem que ser resolvido, que também, né? E eu acho que é esse refinamento, e não estou fazendo, até porque a gente não precisa fazer esse elogio de corpo presente, não, mas de verdade, eu acho que isso é de uma contribuição tão grande, né, de uma forma tão forte. Eu sei que entre os seus professores, assim, as pessoas que você sempre me elogia, etc., tem o doutor Gilvan, delegado Gilvan, que sempre que eu tenho oportunidade de conversar com ele traz sempre essa visão, né? E eu não sei, eu como um romântico do direito, talvez, e por isso mesmo não da área criminal, mas essa coisa assim da questão social, eu acho que essa nova visão também é a polícia moderna, né? E eu acho que você traz isso para dentro da polícia. Ou não, eu estou totalmente enganado. Se a gente tem a polícia, né, como uma instituição de 200 anos, com a sua história também institucional, de criação, de evolução, de involução em alguns momentos da história, e se a polícia se destina a investigar crimes, e o crime é um fator social, porque o crime só existe porque existe sociedade, né? Claro. O ser humano, ele é um ser social, isso aí é a premissa básica de qualquer ciência que a gente for estudar sobre o ser humano. Então, se quem investiga o crime, especialmente de homicídio, por exemplo, tapar os olhos para questões sociais, e aqui a gente está falando de violência contra a mulher, de violência patrimonial, de violência no trânsito, de violência dentro do ambiente de trabalho, tudo isso, todos esses temas envolvem questões sociais, né? E então essa visão sobre o mundo que a gente ocupa, né, e todas as complexidades das relações sociais, isso precisa estar, né, no cardápio de políticas públicas de qualquer que seja a sua função perante a sociedade. E eu, sinceramente, penso que a polícia precisa olhar da mesma forma para essas realidades, né? O que não significa dizer, muito pelo contrário, que a lei não vai ser
cumprida da forma como ela tem que ser, né? A questão é, até para que a gente entenda a efetividade de determinada lei ou não, é preciso que a gente entenda onde que essa lei está sendo aplicada ou o motivo pelo qual ela não consegue ser colocada em prática. Eu concordo, eu falo que eu gosto muito do direito, né? Nós todos, como do mundo jurídico, né? É exatamente essa questão da dialética das leis, né? A história do direito, né? Que é exatamente saber da contemporaneidade das leis, ou seja, uma lei foi criada lá, não sei quando, por quê? Qual era a realidade da sociedade? E por que ela se mantém até hoje? Por que ela vem se evoluindo com a sociedade até hoje, né? E eu brinco, se você quiser conhecer a história da humanidade, vai estudar as leis, vai estudar a história do direito, que ela é exatamente o reflexo de cada sociedade, de cada comunidade no tempo e no espaço. E eu acho que é essa contemporaneidade que eu acho que vocês estão conseguindo trazer, né? São velhos problemas? São, mas estão tendo nova visão, novo olhar, nova forma de ser enfrentado. E aí, num fecho disso tudo, assim, ir a Nova York, foi uma experiência que dê certo, como é que eu trago isso para o Rio? Mas não é daquela forma castra nem antiga, não. É um jovem delegado aqui que tem experiência, que estuda, que é sério, que é quase um cientista social, né? Dentro desse campo que, para mim, foi a advocacia, para você foi a força policial, mas somos todos no mesmo balaio, né? Quando traz isso, eu falo, aqui é o caminho, aqui é a saída, né? Essa experiência, ou essa esperança, melhor dizendo, que eu acho que todos nós depositamos nesse novo movimento, né? E eu acho que não é sonho a gente imaginar que vocês estão conseguindo, e aí que eu não estou fazendo coisa não, de verdade, você como um técnico, eu sou o sonhador disso. Eu sou o consumidor dessa segurança. Você como o operador desse direito, como o garantidor desse direito. Você entende isso ou não? Sim, e eu me coloco também como destinatário do meu trabalho. É verdade. Então, assim, e aí, mais uma vez, é uma questão de olhar para a sociedade como um corpo só. Né? E com os desafios e as vicissitudes que essa sociedade tem e carrega. Né? E elas estão, obviamente, relacionadas com a história. Né? Então, e com a história do direito, com a história, né, da economia, com a história de vários componentes que fazem com que a gente hoje esteja num determinado ponto. Né? E aí cada um vai ter, da sua perspectiva, um juízo de valor sobre o ponto em que estamos. Uns acham que a gente está muito bem, outros acham que a gente está muito mal. E aí, eu acho que é esse caldeirão e essa conversa que talvez a gente precise retomar como população. E aí tem uma coisa muito interessante que você me fez aqui agora, assim, me dá, e a segurança, a certeza que você está fazendo o certo. E não estou falando de corrupção, não nada disso, estou falando tecnicamente, né? Porque palpiteiro tem em qualquer lugar. Né? E aí eu vejo... E não falando mal da nossa imprensa, não, mas eu vejo assim, amigos, mas imprensa, jornais, não sei o quê, cada um tem uma solução mágica, cada um tem um problema, mas quem está no dia a dia é que sabe. Né? E quando você sabe assim, esse caminho é o reto, é por aqui que eu vou e eu chego lá, e o pau come. Né? Porque todo mundo é doutor naquilo, e saber que você está indo fazer e realizar e acontecer, eu acho, a sensação que eu tenho que seu período na Secretaria de Ordem Pública, e vejo o sucesso, falando de segurança no BRT, estou falando das coisas que eu acompanho aqui pelo jornal, né? Isso que o senhor está falando das escolas, da proteção à mulher, etc. Isso, para mim, são revolucionários. Isso traz resultados concretos. Né? E agora, na guarda, né, criando essa guarda de elite, e dessa forma tão efetiva e tão competente como o senhor está fazendo, eu imagino que, com a pouca idade, já dá para se realizar profissionalmente e falar, caramba, olha que bom, que bem feito. E aí eu boto o seguinte, e sabendo que o senhor ainda tem muitos e muitos anos, e muitas e muitas experiências para trazer, estamos deixando um mundo melhor para os nossos filhos? Acho que essa é a nossa principal função, né? E ter um orgulho
do que a gente fez e continua fazendo, né? E aí eu tenho para mim que as soluções mágicas, elas não existem, né? E um problema só é um problema justamente porque ele vai exigir uma solução com uma certa dose de humildade, de maturidade, de paciência, e na gestão pública não é diferente. Então, é claro que a imprensa é importante, as opiniões são importantes, os jornais são importantes, mas é isso, a gente precisa ter também esse olhar, ouvir essas pessoas e colocá-las, né, colocar essas informações, essas posições dentro de uma receita maior que precisa se fazer viável na realidade, porque um texto que a gente escreva, né, o próprio podcast, ele tem um tempo limitado, ele tem uma edição, e a vida real não. A vida real, ela não comporta edição, ela não comporta limitações. Então, a solução ela vai precisar ir um pouco além do que a gente consegue, às vezes, recortar para a gente opinar, né? E tinha na época da Constituinte, eu tive a oportunidade de estar lá, né? Tinha vários grupos, não sei o quê, e eu me lembro, você falou isso, eu me lembro de uma professora, dona Neuza. Ela era uma senhora, tinha sido secretária de Educação aqui, acho que do Negrão de Lima, mas aquela professora muito inteligente, típica, assim, né? Uma senhora muito equilibrada, muito simpática. E uma vez conversando com ela, eu falei, dona Neuza, às vezes a sensação que eu tenho é que só o mal vence. Para onde você olha o problema, para onde você olha a confusão, para onde você olha a tumulto. Ela falou, não, meu filho, não é isso não. É porque o mal alardeia seus feitos. O bem, não. O nosso problema é que a gente nunca fala o que se fez de bom, de bem, porque o outro vai dizer que é arrogante, o outro vai dizer que é exibicionista, então a gente naturalmente já fica meio inibido em falar, mas a gente tem que falar. As pessoas têm que saber que o bom está acontecendo, que tem muito mais gente boa e trabalhando e fazendo do que o mal. E aí também, sem nenhuma política, eu me lembrei agora do Brizola, né, que o Brizola dizia, por que a gente só vê desgraça? Porque a gente só noticia o avião que cai. A gente nunca noticia 150 mil voos agora no mundo, todos deram certo. Exatamente. Ninguém fala isso, né? Então, a nossa tendência, né? E eu vejo isso, de verdade, eu vejo essa sua geração nova de gente competente, trabalhadora em vários ramos. Eu sou da tese que eu fico muito tranquilo e feliz em sentir que o mundo está nessa constante evolução, maior e melhor. E eu já vi ali que o nosso tempo estourou, mas aí o problema é de coisa lá depois que ele vai editar essa porcaria, até porque ele é flamenguista, então tudo que ele faz, ele faz. Bem, eu queria mostrar aqui, para vocês terem noção de que nós estamos falando, o que vocês imaginam de um livro de um delegado de polícia? Né? Vai ser uma coisa, né? Mas não é o senso comum. Eu estou vendo aqui se dá para ler, mas não dá, mas eu vou mostrar porque esse livro já me seduziu. Só o título dele, Manual da Insegurança Pública. Quando você vai imaginar que um delegado de polícia vai escrever um livro sobre insegurança pública? E olha, se vocês... Eu recomendo, aqui não estou fazendo coisa não, né? A venda nas boas casas do ramo e também pela internet. Cara, comprem esse livro, que ele é uma aula de humanidade, uma aula desse policial novo aqui, né, do Breno, que ele vai contando as situações que ele passou como delegado, como ele errava, como não dava certo, o aprendizado dele com os erros, como é que foram fazer, e eu acho que é isso que humaniza. Né? Isso é que nos faz pessoas com o pé no chão, realistas. Eu não sou arrogante, prepotente, eu sou o melhor do mundo, não. Eu tropeço todo dia, mas levanto e faço, levanto e faço. Ô, Breno, nossa hora já estourou. Eu daqui a pouco sei que não é mais com você, que se eu demorar muito, daqui a pouco te tiram daqui, levam embora, eu vou ficar aqui falando sozinho, que o seu tempo é uma loucura, é um desespero, e eu não quero chegar ao final do programa e falar, gente, queria agradecer. Foi. Já saiu. Já foi, ele já saiu correndo. Não, eu jamais faria isso. Eu queria te agradecer muito por mais essa aula de
primeiro, passar essa segurança, estamos no caminho certo. Tem coisa, tem muito trabalho, mas o trabalho está sendo feito e bem feito. Te dá essa... Eu espero que todo mundo que nos assistiu aqui tenha essa certeza, né, de que o bem está sendo feito, que a segurança está sendo cuidada e por quem sabe cuidar de uma visão nova e moderna. Segundo, te agradecer de verdade é botar a sua experiência e até riscos de vida pessoal, que a gente sabe disso, etc., a serviço do bem. Isso, para mim, é... E da coletividade. Nós do direito diríamos que é a res pública, né? Que aquela coisa né? É pelo bem comum de todo. E isso temos que agradecer a homens públicos como você de ter isso como missão de vida. Te agradecer a oportunidade aqui do podcast, poder... Certamente a gente hoje cresceu muito em crédito, em competência, em estrutura, porque temos um homem da sua envergadura aqui dentro, e estou falando de verdade, que eu espero, e a gente tem alcançado também, não é nem elogio, não, números expressivos, e aqui dentro, que todo mundo participe e fala, que bom, esse sopro de esperança e de felicidade que você trouxe aqui hoje, e de verdade queria agradecer muito. E se eu puder pedir um favor, se você puder dar um beijo na Maria, você fala com ela que eu mandei um beijo para ela, que eu estou com saudade dela. Muito obrigado. Eu que agradeço, Álvaro. Agradeço também a sua audiência, pela paciência, pela parceria, né, em nos escutar. Fica tranquilo que a Maria vai ganhar muitos beijos. Minha filha de quase 1 ano. E é isso. Acho que a gente tem que pensar na nossa coletividade e nas nossas futuras gerações. E é por isso que sempre um prazer estar aqui conversando com você e aprendendo com você. Tá? E eu também quero agradecer o pessoal do Breno que está aqui, que são meus amigos pessoais também. Graças a Deus que o Felipe não veio, porque senão eram 3 cães fila assim, tomando conta, porque isso tudo a gente só realiza com a equipe. Tem o flamenguista ali que... Ele, inclusive, me deixa, tem algumas coisas que ele me deixa até com cabelo. Tem 2 flamenguistas, então já somos 3. Nós somos maioria, como e 2 sempre. tricolores. Mas para que falar de tristeza? Vamos falar de coisas alegres. E agradecer a cada um de vocês que nos prestigia sempre, mais uma vez, a pedido do Felipe. Comentem, deem sugestão, participem, para que a gente possa sempre melhorar. Mais uma vez, Breno, de verdade, não é demagogia nem educação. Muitíssimo obrigado por esse sopro de esperança e realidade, competência que você nos oferece. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.